Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Salmos, Salmo 127, versículo 1. É um Salmo 127, versículo 1. E ele diz o seguinte: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Amém. Bom, meus queridos, Salmo 127, um salmo de Salomão, escrito por Salomão, e Salomão aqui nos ensina que tudo que a gente faz, né, tem que ser com a vontade de Deus, tem que ser com a participação de Deus, tem que ser com a nossa confiança em Deus. Então, se a gente não entrega a nossa vida a Deus, se a gente não faz as coisas com o aval de Deus, né, orando, entregando para Deus, não adianta, né? Ou melhor, né? Ou melhor, se a gente não coloca Deus na nossa vida, né? Se a gente não acredita que é Deus que está no controle, se a gente acha, né, a gente tem uma soberba, né? Ah, eu faço tudo sozinho, eu não preciso de Deus, eu faço isso aqui, eu vou construir, eu vou fazer, sem colocar Deus, né, sem colocar Deus como centro, né, como principal, né, não adianta, as coisas não darão certo. Né? Então, como ele diz aqui, se não for Deus o construtor da casa, né, será inútil trabalhar na construção. Por quê? Porque é Deus que controla, porque é Deus que manda, porque é Deus que bate o martelo final, porque é Deus que está no controle. Né? E daí ele continua, se não é o Senhor que vigia a cidade, né, será inútil a sentinela montar guarda. Por quê? Porque é Deus. Né? Se a gente achar, né, se a gente tiver essa soberba, essa ignorância, né, de achar que a gente faz as coisas, que a gente não precisa de Deus, né, estamos numa enrascada, né, estamos numa enrascada. Eu sei, tenho certeza que aqui, né, nós como cristãos, nós não pensamos dessa maneira, tenho certeza disso, né? Mas é bom que a gente saiba disso, que a gente ouça isso, né? Que a gente leia isso, para que a gente fique esperto, para que a gente fique vigiando, para que a gente não deixe nenhuma brecha para que o inimigo não possa, né, nos atingir com as suas flechas, tá bom, queridos? Então, que a gente saiba, né, e que a gente viva isso, né? É Deus que controla tudo, nós temos, né, é claro, confiança em Deus, nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus, por quê? Porque nós confiamos que Deus que faz, é Deus que desfaz, é Deus que manda, é Deus que desmanda, é Deus que para a tempestade a hora que Ele quiser, é Deus que faz a tempestade a hora que Ele quiser, então é Deus que controla tudo. Se não for dessa maneira, né, as coisas não darão certo, né? Não tem como a gente, né, nós homens, acharmos que não precisamos de Deus. Ah, eu faço as coisas, mas eu deixo Deus de fora, né? Não preciso, né? Não, né? Não cometamos esse erro fatal. Né? É Deus que controla tudo, é Deus que dá o apito final, é Deus que comanda toda a nossa vida. Então a gente tem que, pelo contrário, né? A gente tem que ficar grato, porque é Deus que comanda tudo, é Deus que decide tudo, é Deus que sabe as coisas que tem que acontecer, é Deus que sabe o que o José tem que passar, é Deus que sabe o que o Edu tem que passar, o que o Robson tem que passar, o que a Ângela, o que a Maria, o que a Débora tem que passar.
não adianta, né? Nós não sabemos nada, né? Por isso que a gente sempre diz, né? Amanhã eu farei tal coisa, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, em janeiro, agora eu tiro férias. Se Deus quiser, por quê? Porque se Deus não quiser, não acontece. Então, por isso que Salomão diz aqui, né? Se não for Deus, né, o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Por quê? Porque essa construção não vai dar certo. Se não for Deus ali, o capitão da nossa nau, né? Se não for Jesus que está ali com a gente, as coisas não funcionarão, não tem jeito, né? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil, né? A sentinela montar guarda ali. Por quê? Porque se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, não tem jeito. Tá bom, queridos? Então, é Deus que está no controle, é em Deus que a gente confia, é para Deus que a gente entrega a nossa vida, é para Jesus que a gente entrega a nossa vida também, é para Jesus que a gente sabe, entrega a nossa vida todas as manhãs, nas nossas orações, entregamos para Deus, para Jesus, porque são eles que controlam a nossa vida, são eles que sabem o que nós temos que passar, são eles que planejam a nossa vida, são eles que enchem a nossa vida de propósitos. Então é com eles que a gente tem que estar juntos, é com eles que a gente tem que estar 100% da nossa vida, não é eu falar nosso dia, mas da nossa vida, é com Jesus, é com Deus. Então, se você quer que as suas coisas deem certo, entregue sua vida a Jesus, entregue seus planos a Jesus, entregue seus planos a Deus, ore, né, confie, entregue e espere, porque é Deus que controla tudo, é Jesus que está, né, ao nosso lado, é Jesus que vai à frente, abrindo as portas, abrindo os caminhos, e é dessa maneira que a nossa vida funciona. Se não for assim, as coisas não funcionarão. Se não for dessa maneira, as coisas não funcionarão como tem que funcionar. Não adianta, se não tiver uma base forte, uma base realmente verdadeira, se Jesus, se Deus não for a base da nossa vida, as coisas não darão certo, queridos, não darão certo, tá bom? Então que a gente pense nisso nessa terça-feira, que a gente reflita nisso, Salmo 127, versículo 1. Então leia, releia, né? Fique com isso na sua cabeça, tenha isso na sua cabeça, se é que já não tinha, né? Com certeza. Tá bom, queridos? É Deus que comanda tudo. É Deus que manda em tudo. É Deus que decide tudo. Então, se Deus quiser, amanhã eu estarei de novo com vocês aqui. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a nosso Pai e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui, queridos, né, com Deus, que Deus seja sempre realmente o piloto da nossa aeronave, o piloto da nossa nau, que Jesus sempre esteja presente na nossa vida, em nome de Jesus. Que hoje sejamos melhores do que nós somos ontem, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e nos dê uma terça-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.